Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, audiência qualificadíssima da Atlântida! Estamos começando mais uma Máquina do Conhecimento, mais um programa da nossa máquina aqui no YouTube, aqui no Atlântida Fora do Ar. E é claro, com a força dos nossos grandes parceiros de Teorema e Colégio Gonzaga, chancelando, assinando a Máquina do Conhecimento, que esse ano ela parte para um outro patamar. Ou seja, além do podcast, além de toda uma entrega no Oner da Atlântida, nós temos o nosso videocast, ou seja, estamos aparecendo, agora estamos aqui junto, é óbvio, com os nossos grandes parceiros da Fábrica Podcast. É isso mesmo, grande Alisson, família da Fábrica Podcast junto com a gente por aqui, botando toda essa estrutura para que a gente tenha o máximo de qualidade possível, para que você possa ter um produto de excelente qualidade, tá certo? E é claro, com as melhores dicas, não só dicas, mas também os conteúdos sendo passado a limpo aqui na Máquina do Conhecimento. Como você já sabe, a Máquina do Conhecimento passa por 3 processos de seleção. Vai, o Enem, o PAV e o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. E assim, a gente vai construindo as máquinas do conhecimento, cada uma das máquinas para cada um desses momentos e campos do conhecimento. E hoje, chegamos na Máquina do Conhecimento para o PAV. Como que vai funcionar? São 3 programas onde a gente vai falar de PAV 1, PAV 2 e PAV 3, distribuído em campos do conhecimento diferentes, ou seja, disciplinas diferentes, tá bem? Hoje eu tô recebendo aqui, neste primeiro programa de PAV, para falar do PAV 1, 2 e 3, 3 áreas do conhecimento que são afins, são as áreas humanas, como vamos dizer, tá certo? Estamos recebendo a geografia, a história e a filosofia, estamos recebendo aqui a querida Tayane de História. Seja muito bem-vinda, Tayane. Então, dou as minhas boas-vindas aqui. Boa. Que esse programa vai ser bem bacana, a gente vai discutir várias coisas legais. Show de bola! Dele que é o concurso clássico! Ele não poderia faltar a este programa! É, exatamente! Fazendo parte da geografia, trazendo a geografia para PAV 1, 2 e 3. Querido Roverley, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcinho. Um salve a todos os alunos. É um prazer estar na Atlântida mais uma vez, pessoal. Que felicidade. Show de bola. Chega o final do ano, é assim, né, cara? É o encontro marcado com a galera através da Atlântida, né? Imperdível, Marcinho. Aqui pra mim é obrigatório. O ano só termina pra mim quando eu venho na Atlântida. Sensacional! E não menos importante, o cara que também já passa o cartão há horas aqui na Atlântida, falando da filosofia, trazendo os aspectos da filosofia, tanto para Enem e agora para PAV 1, 2 e 3. Querido Matheus, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, pessoal, aos ouvintes da Atlântida, nossos colegas aqui de trabalho. Colegas, não, amigos, né? Uma grande família. Boa. E sou grande fã deles, mas sou mais fã também, não de forma menor, do nosso programa de avaliação da vida escolar. Boa. Ou seja, o PAV, que é uma forma justa e democrática aí que caiu no nosso colo. E essa é uma grande oportunidade de a gente falar hoje, junto com nossos colegas, da importância disso, dessa aproximação do ensino básico. Então vamos lá, vamos pra dentro. Muito bom. Programa do PAV especial pra gente falar da área das humanas. E a gente começa falando, dá um pontapé inicial aqui no programa e já nessa discussão, nesse, vamos dizer assim, nesse bate-papo que é a Máquina do Conhecimento, falando um pouco sobre o aspecto de estruturação e também de evolução dessa prova do PAV, né? Como falou o Matheus, é um programa de avaliação da vida escolar, enfim, já tem alguns anos que o PAV já foi instituído através da Universidade Federal de Pelotas. É um processo não paralelo, mas que se soma ao Enem para fazer, então, essa entrada da galera dentro da universidade. E eu jogo aqui para os professores, vou começar com a Tayane aqui, tá? Falando um pouco sobre a questão da história no PAV, né? A história no PAV, ela se comporta de que forma e como que a galera vai encontrar esse conteúdo de história nas provas do PAV? Bom, então a prova de história do PAV, ela é uma prova que vai te exigir leitura, né? O PAV teve uma mudança grande, né? De 2020 foi a última prova que ainda era separado as disciplinas. A partir de 22, de 21 a gente já tem uma mudança em que se procura uma interdisciplinaridade, né? E dessa forma a gente tem um foco da história se aliando muito
com a geografia, muito com a filosofia. Então ela não está assim tão direta. Embora as primeiras questões, elas sempre acabam, as 2 primeiras questões, elas acabam deixando claro, sou história, né? E aí, mas a história está presente, ela vem também aliando o conhecimento com as outras disciplinas. Mas o mais interessante é que a prova manteve uma característica, né? Que é a leitura de fontes. Nós temos ali uma banca que prepara, né, que tem essa ideia, as questões elas buscam valorizar um pouco a história local, então não raro a gente encontra trechos, né, de teses, dissertações daqui, produzidas pela nossa UFPEL, né, então ano passado veio uma muito interessante, da Camila Braga, né, então é essa questão de puxar um pouco, estamos trabalhando no cenário nacional, mas puxa um pouco aqui para a nossa região e faz esse casamento, né, então é muito importante a leitura das fontes, a leitura das imagens, a gente tem os gráficos como um aporte, o nosso aluno não pode, sabe que não pode deixar, né, de ter essa atenção. Sensacional. Então, geral. Boa. A história, ela se presta a isso, né? A ter um quesito mais interpretativo, daqui a pouco uma introdução de questão um pouco maior, né? Que a galera tem que ficar ligada, né? Perfeito. Às vezes a questão em si não é tão difícil, né? Mas ele precisa dessa interpretação, dessa leitura, né? E por quê? Porque a história, ela busca um pensamento crítico, né? Então não tem como deixar a história isolada no passado. A função dela é justamente nos fazer refletir sobre o hoje. Então, quando a gente pega uma fonte, é para a gente pensar o nosso momento atual e fazer essa comparação e fazer, né, trazer essa discussão para o cenário de hoje, né? Sensacional, então, hein? E a prova faz isso. A prova busca justamente esse intercâmbio, né? Passado, mas pensando muito a partir dos nossos momentos atuais. Por isso que os temas atuais, eles são tão importantes de serem discutidos também ao longo das aulas de história. Boa. Né? Quando a gente pega um determinado assunto, a gente não vai trabalhar ele isolado naquele tempo, naquele momento, né? Nós trazemos para os dias atuais e vamos casando com o que está acontecendo no nosso cenário hoje. Que massa, cara. Filosofia também se presta a isso, né, Matheus? Ou seja, pega os cenários contemporâneos, pega toda uma questão de conteúdo mais clássico, né, que vem aí dos pensadores, das teorias, e tenta fazer esse gancho, né, cara? Ela traz esse contexto também, a prova da filosofia? Sim. Realmente eu tenho um carinho muito grande pela questão do PAV, né, porque eu acredito que seja uma forma bastante justa e mais igualitária de participação da vida escolar, porque ela é contínua e processual, né? Então, o nosso colo, isso a gente tem que aproveitar. Inclusive, os alunos têm que se preparar para isso, é um grande desafio, porque a gente está lá com os alunos, né? E a filosofia sofreu mutações nos últimos anos. Né? A professora destacou bem uma questão importante, que é a questão da contextualização interdisciplinar, e por mais que as ciências humanas, inclusive, se adequou a isso, inclusive agora a matriz de referência do Instituto Medical não está mais discriminada no edital filosofia, sociologia e história. Ela está ciências humanas e um monte de conteúdo abaixo nisso. Olha aí, hein? Tá? Então, cada vez mais o PAV quer sinalizar a importância da contextualização e a interdisciplinariedade, que é importante se relacionar. Mas eu faço uma ressalva. Na filosofia ainda existe esse rigor teórico e bem bruto, pesado, conceitual. Então, vai pedir um autor ali, o ano passado no PAV 3, digamos, pediu Edmundo Husserl, nosso pesado de questão acadêmica, aceita que dói mesmo, tem que estudar. Então, assim, por mais que sejam bem elaborados, eu tenho que tirar o chapéu, o cara que está na banca, ele faz bem elaborado, contextualizado. Então, depois, mais no final do podcast, dá umas dicas que pode finalizar. Por isso que é importante a gente se preparar para justamente as questões de filosofia e sociologia são bem diretas e bem conteudistas. Boa. Isso aí, eu ia falar esse termo assim, o conteudismo, né? Ou seja, por mais que daqui a pouco tenha uma contextualização, pegue a matéria lá que faz parte tradicionalmente do campo do conhecimento, mas vai pegar o contexto atual. Roverley, mais que ninguém também tem esse approach, né, cara? Falar de contextos atuais, coisas de hoje associadas a conteúdos da geografia. Como é que é isso aí no PAV? Com certeza, Marcinho, eu faço das minhas palavras as palavras dos colegas. Assim. A prova é uma prova que tem essas duas características bem marcantes. Assim. Ela, como disse a Tayane muito bem, a prova mudou nos últimos anos, né?
E ela se aproximou ao modelo do que é o Enem, né? Uma prova por área de conhecimento, né? E isso não é simplesmente uma mudança na estrutura da prova, né? Mudou a forma de se pensar, de se fazer a prova. A prova do PAV hoje é uma prova que eu acho que tem essas duas características bem marcantes. É uma prova que contextualiza, né? Na minha disciplina, em geografia, isso aparece bastante. Então, PAV 3, a parte de problemas urbanos que a gente vivencia em Pelotas, né? Alagamento, trânsito. Então, pode ser uma questão que pegue uma realidade mais ampla, uma grande capital como São Paulo ou Rio, ou nossa realidade local. Mas ela contextualiza, ela pega um tema contemporâneo, né? E o mais relevante, ela vai flertando com as disciplinas, né? Às vezes a gente pega uma questão mesmo e fica difícil de tu dizer se ela é uma questão de história, se ela é uma questão de geografia, porque tem temas que flutuam, né? Se é uma questão de filosofia ou sociologia, uma questão de Guerra Fria, por exemplo. A geografia trabalha, a filosofia trabalha, né? Então ela vai flutuar entre essas áreas, assim, né? E eu acho que o mais importante, os meus colegas falaram, acho que muito bem nisso, assim. Eu sou muito defensor do estilo da prova do Enem e do estilo da prova do PAV, assim. Porque é uma prova que vai exigir o quê? Que o aluno esteja bem preparado. É uma prova que contextualiza, mas não basta tu chegar para fazer a prova simplesmente com a informação do dia a dia, né? O teu empirismo de vida ali. Sim. Tu tem que estudar. O Matheus falou uma frase que eu acho que a gente tem que reforçar muito. A prova favorece quem está preparado. Boa. Eu sou muito defensor dessa frase. Tem que estudar. Se o teu objetivo é fazer uma universidade pública de qualidade, que é a UFPEL, te prepara, estuda, porque ela vai recompensar o teu trabalho. Boa. E esse estudo perpassa questões de conteúdo, conteudistas, mas também de uma leitura do mundo, né? Ou seja, aquela pessoa que tem uma leitura do cotidiano, lê jornais, lê revistas, lê sites, está inteirado com isso tudo, né, Thaís? Com certeza, é a conexão com o nosso mundo atual. Mas é isso que os guris falam, eu acho que é uma coisa que realmente tem que ser reforçada. A questão do conteúdo, se a gente vai pegar uma prova de história do terceiro ano, a última aqui, ela foi bem, ela te dá um contexto assim, mas ela quer saber lá a datinha do período do Vargas. Atenção, qual hein? especificamente Aí. é o momento da CLT. Que coisa, Então hein? quer dizer que tu tem que focar, é Estado Novo. Sim. A gurizada tem que saber. O PAV gosta inclusive das datas. Atenção, então, hein? isso aí é uma coisa que realmente aparece. No terceiro ano Complicado. veio bem. A do primeiro ano veio super contextualizada e focada mais na Idade Média. Mas no caso do terceiro já é aquela coisa meio de data. Então, claro, não é nada assim que seja de outro mundo. Sim, entende? claro. Tu tem aquela gurizada que estuda, que se prepara, ela vai com certeza conseguir chegar tranquilamente. Sim, né? sim, Não tem, sim. mas exige a bunda na cadeira Aham. e a concentração. Sim. É isso aí, não tem como fugir do estudo, do teu momento ali de concentração, leitura, Sim. né, além das aulas. É, o entendimento a partir do conteúdo, né, Matheus? Exatamente. Então, vamos supor, para a questão da filosofia, o grande desafio agora que chegou nas ciências humanas, que vem uma proximidade muito das questões de filosofia e sociologia que se aproximaram, inclusive, de maior quantidade. Né? Aham. Porque a filosofia até 2020, inclusive eu tive a oportunidade de participar da banca do PAV como professor daquela época, 2020, era interdisciplinar. Olha aí, Então eu hein? tinha a responsabilidade de dialogar com todas as áreas. Tem que ver a dificuldade que era para fazer essa logística toda. Então não sei se o PAV, apesar dessa dificuldade de logística também, acabou dando à disciplina de filosofia um destaque também, juntamente uma importância, com questões isoladas também, preparadas, enfim, dessa questão da filosofia, né? Então cada vez mais sofreu mutações a área das ciências humanas. E por mais que seja conteudista, tá? São as questões de filosofia que tu pega de questão bruta. Eu estava analisando uma questão, preparando agora o PAV semana passada, 28 linhas de uma questão de filosofia. 28 textos, linhas. olha, texto 1 com quase 10 linhas, o texto 8 com 8. Depois o assertivos, pede para te analisar assertivos 1, 2 Sim. e 4. Então, qual é a habilidade e competência nisso? Vai te dar os eixos, a competência. Qual a habilidade? Você comparar o texto, identificar, refletir o período histórico. Analisar conceitual, tem uma questão do Hobbes. O que o Hobbes fala, por exemplo? Qual é a definição do iluminismo, a questão do Rousseau? Não tem como dar mais migué. Sim. Por mais que tu tenha... Não tem como dar migué, galera. Por mais que tu tenha conhecimento de mundo, tu tem que estar apropriado em ter uma intimidade com determinados conceitos. Esse é o principal objetivo do Colégio Gonzaga, dos principais dos cursinhos. Aproximar os alunos dessa mecânica, dessa estrutura da prova, por mais que ela seja
contextualizada, o aluno precisa dos conhecimentos específicos de cada disciplina. Sensacional, é o gancho que eu precisava pra gente passar pro segundo momento aqui no nossa máquina do conhecimento para o PAV 1, 2 e 3, falando aqui das ciências humanas, da geografia, da história e da filosofia. E agora eu vou começar por ele, querido Roverley, vamos falar de geografia, Roverley. Vamos lá. Temos o PAV 1 para o primeiro ano do ensino médio, certo? Só para contextualizar e, na verdade, aqui esclarecer, né? Pra galera que, por exemplo, tá nos vendo em outras regiões, e, enfim, no Brasil inteiro, estamos aqui no YouTube, no Atlântida Fora do Ar, ok? Show de bola. Exatamente. Pra galera que, por exemplo, tá do outro lado do estado, o que é o PAV? Pavê? Não sei o que é. Enfim, o PAV, como falou aqui, inclusive, o Matheus, esse programa de avaliação da vida escolar. Isso foi instituído pela Universidade Federal de Pelotas já há quanto tempo, galera? Há algum tempo, né? 2004, Foi o primeiro. 2004. Então, ou seja, temos aí praticamente 10 anos. 10 não. Já Mais. temos 20 anos, 20 anos. meu camarada. 20 anos de PAV. Tempo passa. E os 20 anos de PAV modificando ao longo do tempo fortemente, né? E a Universidade Federal de Pelotas, então, traz o PAV como sendo essa avaliação da vida escolar que junta com a nota do Enem. E aí, essa média ponderada vai fazer com que o aluno tenha aí uma perspectiva de entrada na universidade, tá bom? E se falando de PAV 1, 2 e 3, são avaliações feitas no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio. Se a gente for ver, por exemplo, a geografia nesse primeiro ano do ensino médio, Rover, quais são os conteúdos que essa galera tem que ficar ligada? O primeiro ano, acho que de todos os PAVs na minha disciplina de geografia, é o ano talvez mais abrangente, assim. Olha aí, hein? Porque é muito conteúdo, os eixos temáticos que a gente trabalha nas escolas é gigantesco, assim, o número de assuntos, né? E é o ano da geografia física. Olha aí. Que, no meu entender, é a geografia mais difícil, porque é o aspecto mais específico, né? É aquele que... Não é a palavra ideal que eu vou usar agora, mas é a memorização, tem muito conceito, né? Então, o primeiro ano, tá? É o ano talvez mais complicado. E, historicamente, nas últimas edições do PAV, quando se juntou as disciplinas de humanas, né? Quando o PAV ganhou esse rosto de Enem, né? A área de humanas, o que tem caído com maior frequência? Primeiro assunto, parte da problemática ambiental. Então a parte de aquecimento global, desmatamento, e sempre contextualizando, assim. Sim. Isso é legal de falar. Tem que ter o conhecimento, como a Taine falou, a questão aprofunda, né? Não basta tu fazer a prova só com base, né, em informações do teu dia a dia, tem que estudar, tem que ler. Mas é um assunto que a gente contextualiza, é uma coisa muito contemporânea, né? Então a parte de desmatamento, mudança climática, poluição hídrica, né? E além disso, também as técnicas cartográficas, né? Então, caiu no último ano uma questão de sensoriamento remoto. Olha aí, cara. No ano anterior caiu uma questão de tipos de mapa, o uso do mapa na agricultura. Então é uma prova que pega esses conceitos mais específicos da parte física, contextualiza, mas vai cobrar sim o conceito. E questões que vêm daqui a pouco, o mapa gráfico, vem tudo isso? Sim, um bom comentário, Marcinho. A prova do PAV é uma prova muito visual também. Né? Charges na parte da história, da filosofia, a própria geografia usa eventualmente, mapa, no caso da minha área especificamente, gráficos, né? Além dessa parte visual, né? Muito texto de apoio. A prova do PAV a gente pode dizer, é uma prova menor que o Enem, são bem menos questões, são 32 questões, né? Mas é uma prova bastante cansativa. Olha aí. Né? São 3 horas e meia, mas são 3 horas e meia de textos longos, né? De bastante material para te ler, para interpretar. Uma dica que é legal que tu tenha falado, assim, que sempre é muito bom reforçar, né? Tem uma imagem na prova, tem uma charge na prova. Faz a questão lendo a charge. Boa. Não parte só pro texto, né? Se não tiver texto na charge, for só imagem, a gente lê a imagem, né? A gente interpreta a imagem. Então é uma prova que tu tem que pensar muito. Eu acho que nos últimos anos do vestibular, que o PAV é um vestibular da Federal, né? Sim. O vestibular da Federal seguiu essa tendência, né? É uma prova que vai envolver muito a capacidade interpretativa do aluno. Então a parte física, é complicada, tem o conceito lá, intemperismo, meteorização, erosão, tectonismo, sim, cai. Sensoriamento remoto, como que é no último ano, cai. Mas tu tem que conseguir aprender ali, né? Entender, dominar o conceito e aplicar. Sim. E nessa primeira parte de PAV 1 da geografia também aquela coisa de regiões, de clima, enfim, tudo isso aí também, né? Bem lembrado, Marcinho, também essa parte que a gente chama das categorias de análise do espaço, né? Aquelas 5 palavrinhas clássicas que todo geógrafo trabalha no primeiro momento, assim. A gente começa o ano do ensino médio, espaço geográfico, lugar, paisagem, território e região. Historicamente, Marcinho, tu foi cirúrgico, Marcinho, sempre cai, tá? Então, assim, são conceitos que o aluno tem que dominar muito, e são simples, são fáceis, mas não dá para chegar
inseguro na prova. Boa. Tem que dominar bem esses conceitos. Sensacional. Atenção, galera, do PAV 1, hein? Agora a gente passa agora pra filosofia, pra depois a gente acabar na história. Matheus, PAV 1 na filosofia. O que a galera vai encontrar aí pra PAV 1? Quais são os conteúdos que estão distribuídos nessa prova? Primeiramente, reforçar um pouquinho que o Robert falou, o diagnóstico, principalmente da filosofia, né? Por que o PAV resulta de uma forma mais justa e mais equidade para elaborar os conteúdos? Porque o Enem é um conhecimento, ele vai avaliar o aluno em questão episódica. É enciclopédico, aceita e vai. O PAV já te dá essa disponibilidade de forma gradual, de forma contínua e sistemática, avaliar, então é um recorte. Tem menos conteúdos, principalmente a filosofia. Durante todo o ano, tu pode avaliar o aluno e, lógico, com todo o fardo que o aluno já carrega nessa questão do estudo, é mais fácil de organizar os estudos. Então, o que sinaliza a questão da filosofia? Introdução à filosofia. Senso comum, atitudes filosóficas. Os principais filósofos da antiguidade, os pré-socráticos. A importância de Sócrates, a importância do diálogo, a importância do pensamento, ou seja, que isso, nessa época, se o Sócrates ensinou a juventude a pensar e foi morto, foi o primeiro mártir da filosofia. Que ensinou de forma sistemática as pessoas pensaram por si próprias. Quais são a primeira treta, o X1 que ele já teve com os primeiros autores ali, os sofistas. Então, a filosofia antiga não tem como errar muito, porque tem um edital bem específico e, logicamente, são poucos. Começa a complicar depois o mundo contemporâneo, que existe uma infinidade. Sim. Tá? Mas o edital é bem específico, ele anda respeitando e não anda dando brecha. Sim. Tudo que é pedido ali é exigido. E uma coisa importante que também o Robert ressaltou é a parte que teve um salto qualitativo na prova, é a questão dos gráficos, as questões dos textos. O texto, por mais que ele seja conteudista, cansativo, ele te dá elementos para te responder uma prova, se tu tá de boa para tentar responder essa prova, né? Porque é o seguinte, eu tenho a seguinte tese: quanto mais informações o texto te dá, uma questão te dá, melhor para ti. Às vezes o aluno fica assustado com isso, porque é lógico, tu olha uma questão de filosofia na página inteira, mas tu vai olhando com calma, tá? Ele vai te dar elementos visuais, por isso tem que fazer paralelos, identificar. Então, no texto, ele não vai ter pegadinha do João Kleber, não vai ter pegadinha lá. Ou seja, ele vai te dar as informações necessárias para depois te organizar com o comando da questão, tá? Justamente eu acho que essa é principal, fazer esse principal diagnóstico. Não se assustem, porque são questões grandes. Quanto mais informações o texto te dá, por isso tu tens que ter habilidade de pensamento crítico, ou seja, de interpretar. O português vem forte, tem que ter uma leitura de mundo que seja vinculado às tuas experiências, às tuas práticas aí, com as disciplinas, né? É interessante, né, cara? Porque qualquer campo e qualquer área do conhecimento, leitura. E assim a gente passa pra história. PAV 1 na história. A história é gigantesca, mas e o PAV 1? O que traz o PAV 1? Então, bom, preciso pegar o gancho dele aqui, porque o Matheus realmente tocou num ponto sensível, assim. E eu falo muito pra gurizada, tenho certeza que vocês também falam, gente, leitura. A gurizada não quer mais ler. Isso aí uma coisa importante. A prova vai exigir de vocês uma concentração de leitura e vocabulário. Como é que tu adquire vocabulário, Marcinho? Tu tem que ler, não tem segredo. Exatamente. Então quer dizer que isso é uma coisa que, quando eles vão se deparar lá com a prova, aquele texto grande, bom, aí tu já sai perdendo se tu não tem essa habilidade, né? Agora, a prova de história, especificamente do primeiro ano, da primeira etapa, né? Ela é voltada para a antiguidade, para a história, antiguidade, oriental e clássica, né? E a conformação do mundo moderno. E vem mesmo a questão da pré-história, divisão aquelas características do paleolítico, das sociedades caçadoras e coletoras, do nomadismo e também da grande revolução agrícola que sedentariza esses povos e esses grupos, né? E que vão levando a uma mudança já no sentido de formação de um estado posterior, né? Então, o Neolítico é caracterizado por essa grande revolução. O que eu acho interessante é que as provas elas têm buscado um pouco trazer o papel das mulheres. Boa! Então, nós temos essa, não só na primeira etapa, né? Então, acho que é interessante pensar o próprio papel da mulher nessas sociedades coletoras como sendo as que iriam observar o que acontecia com a natureza e teriam sido as mulheres, segundo algumas teorias, as inventoras, então, da agricultura. Que salto, né? Então, aí temos esse aspecto.
Mas, assim, essa última prova ela trouxe bastante Idade Média, o Renascimento ele tá meio casado, né? Às vezes com a filosofia, ele vem sempre esse é um assunto que é clássico da prova de história, né? De 2004 para cá, sabe? Então mudou a prova, mas esse assunto ele figura. Então é interessante lembrar, né, a importância desse movimento filosófico, cultural, artístico que marca do século XIV ao século XVI como um grande questionamento ao pensamento religioso, trazer a ideia do racionalismo, buscando dos gregos, da antiguidade clássica, essa figura antropocêntrica, né, que é o homem. Então eu acho que são assuntos importantes. E claro, a nossa Grécia, né, como conformadora do mundo, da cultura ocidental, e a sua democracia, a sua invenção democrática, que vai estar muito presente, principalmente para pensar em modelos que são o oposto disso, né, que é uma concentração de poder, que é a questão de regimes mais autoritários, né? Então a democracia é um assunto que atravessa as provas, né? E não é só na história. E aí a gente tem, né, uma infinidade de momentos em que ela vai se inserir. E lembrar que aquela democracia, ela era direta, diferente da nossa representativa. Né? Então, acho que são alguns pontos interessantes para pensar. Gente, mas é claro, eu sempre reforço, né? O estudo ele tem que ser sério. O que a gente faz aqui de uma dica ou outra, né? Claro, a gente está aprofundando aqui algumas coisas que olha, isso aqui tem que olhar com mais calma. Mas todos os assuntos, eles são importantes, eles podem figurar na tua prova, entendeu? E por isso que nós fazemos isso. A nossa preocupação é trabalhar muito sério durante o ano, né? Pontualmente todos esses assuntos. Mas eu acredito que esses são os assuntos que podem vir com mais força, né? Que estão ali distribuídos nesse pavião. Atenção, galera, do primeiro ano, pavião. A gente passa agora do pavião para o Eu posso fazer uma contribuição só para mim? Por favor, querido, fala. Ela falou uma coisa importante. Já pararam para perceber justamente essa contribuição, essa nomenclatura, essa logística? Veja bem com a importância da cronologia, respeitar as etapas do ensino médio justamente para ter essa linha de raciocínio. Se chega na história antiga, o que é trabalhar na filosofia? Filosofia antiga. Olha aí, hein? Socráticos, Aristóteles, depois sobe para a Idade Média, tu vai entender o pensamento da Idade Média relacionado ao teocentrismo, os autores, depois por que entender o Renascimento é importante. Se tu chegar direto no Renascimento, chegar direto à filosofia moderna, tu vai entender eles querem renascer o que como uma fênix? Eles querem renascer o conhecimento grego, a ciência, a razão. Então é importante respeitar essas etapas. Eu acredito que as ciências humanas está bem afinada com isso. Ou seja, a filosofia, a história, para justamente o professor de filosofia está tratando uma coisa, a história também. Eu já pergunto, o que o professor está trabalhando lá? O edital sinalizou isso. Isso é importantíssimo. O aluno se identificar como autor do processo e começar a fazer os paralelos. Isso é habilidade e competência. Isso leitura, né, brother? Uma leitura, né? Ou seja, fazer ganchos entre história, filosofia e a própria geografia é um poder que o aluno tem né, que vem a partir da leitura, né? Concatenar as ideias, misturar coisas, pensar que daqui a pouco uma coisa pode gerar outra. Enfim, vamos pro 2. PAV 2. Eu vou começar contigo, Taiane, agora na história. PAV 2, conteúdo de história que daqui a pouco pode estar distribuído ali no PAV 2 que a galera tem que ficar ligada. Bom, conteúdo de história do PAV 2, eu acredito, assim, a história do Brasil é importante, bastante Brasil colônia, a gente tem a questão da escravidão, que está sempre presente, procura pensar também a escravidão contemporânea, né? Então que seria uma leitura mais interpretativa e crítica, mas assim, alguns pontos tem que se lembrar, assim, da escravidão mesmo, desse processo todo de diáspora forçada, né? Que é a vinda dos africanos para cá, entender que isso começa ainda no período colonial, no segundo momento, a partir de 1530, mas mais efetivamente no final do século XVI, né? Que vai vir uma grande quantidade que conforma a nossa sociedade. O problema é que nós temos aí quanto tempo de escravidão? Até 1888, isso aí tudo pega conteúdo do PAV 2. E aí todo esse contexto de escravidão dos séculos vai ser um fator determinante para nós pensar a nossa sociedade hoje, nós pensarmos a nossa sociedade atual. Então, por isso que vem o racismo, vem as leituras, a própria interseccionalidade que aparece, né, como um fator elementar, elementar tu observar a sociedade a partir dos seus recortes, seus marcadores, né? Então, a questão do racismo, ela vai estar, com certeza, ancorada, né, nessa escravidão. Então, por isso que é um assunto que ele é muito forte, muito potente, muito importante, né? Somos nós do passado aqui refletindo esse momento.
Então, é interessante pensar no gênero, na raça, nos recortes, né, de classe. Então, a interseccionalidade, ela procura trazer esses aspectos, né, para o cenário e vai se mesclar nesse conteúdo aí. Então, acho importante. Nós temos a questão temos uma efeméride, né, de 1824, a primeira Constituição. Atenção, hein? Então, é interessante aí pensar as nossas constituições no Brasil e ali, já naquele momento, que tipo de voto que é, quem pode votar, é quem tem grana, é um voto censitário, né? Então, a gente já tem aí uma restrição e pensar num poder moderador concentrado. Império, eu penso que são alguns assuntos interessantes para rever mais, né? E poder pensar aí a tua prova a partir desse contexto atual. De representatividade mesmo, né? Quem vota, quem não vota, como é que é esse sistema. Estamos aí vivenciando eleições nesse momento. Exatamente. Então é interessante a gente pensar assim, o poder do voto, né? O poder do voto que é tu poder escolher teu representante. Né? Então, como fica isso nas constituições? Eu gosto de tratar isso como os teus direitos, os direitos políticos, direitos civis, né? Então, acho que é um assunto interessante de rever. Atenção, galera, fica ligado, hein? Atenção. Rover, vamos lá. PAV 2, Geografia. O PAV 2 da Geografia, aí sim, ele é bem de humanos, assim, né? Eu digo, né? No PAV 1 a gente flerta um pouquinho com a biologia, por causa dos biomas. O PAV 2 da Geografia, aí sim, é a minha disciplina. Ela vai flertar muito bem, vai andar muito bem com a filosofia e com a história, né? Aí a gente fica co-irmãos mesmo, assim. E os grandes assuntos que historicamente mais têm sido cobrados, até vale a pena uma ressalva, inclusive, são os assuntos que mais caíram na história do Enem. Então o PAV 2 da minha disciplina é o PAV que é mais representado na prova do Enem. Então se tu for bem no PAV 2, tens uma grande chance de ir bem no Enem também, quando tu fores prestar. Muito bom, hein? Que é o ano que os assuntos mais se relacionam, assim. E quais são eles, tá, gente? Os assuntos que mais caem na prova do PAV 2 são bem ligados à história e à filosofia. Guerra Fria e globalização. E aí, claro, globalização é tudo, né, gente? Sim. Cara, o que acontece no mundo contemporâneo é questão de globalização. Tu pode pegar uma questão de um conflito, como hoje tu tens a questão da Palestina, a questão da Ucrânia. Pode pegar uma questão de blocos econômicos, que sempre é uma temática bem cobrada na minha disciplina. Pode ser uma questão de G7, de BRICS, né, gente? Pô, o Brasil é um dos BRICS, então... Cara, vamos dar um destaque a esse tema, né? Para nós brasileiros, entender o que é a sigla tem um destaque fantástico, assim. Então, o primeiro grande assunto que costuma cair na prova de geografia é essa parte meio que histórica e também contemporânea, né? Guerra Fria, a geografia vai adentrar um pouco, a gente vai, pessoal, contribuir com a história, não tanto como a história aprofunda muito mais, tem muito mais, mas a geografia procura entender a geopolítica da Guerra Fria, né? como é que estavam organizados os países naquele momento e a globalização. E junto a isso, mais dois temas que são bem importantes que eu não posso deixar de falar. Não posso. Aqui é a questão da agricultura e pecuária, então o nomezinho, né? O meio rural, né? O campo e as práticas agrícolas, principalmente com destaque aos efeitos da modernização agrícola, né? Que a gente vai chamar de Revolução Verde. Então, todo o impacto do uso do maquinário, dos transgênicos, dos agrotóxicos. Aqui é uma matéria que eu sempre faço com as minhas turmas, agrotóxico. A gente ouve muito nas mídias que é algo ruim. Se fosse só ruim, ninguém usava. Então tem que saber o pró e o contra, né? Tem que ter conhecimento, como a gente falou, né? no nosso vídeo inteiro. Ter conhecimento. E, gente, tá? Não venham fazer a prova do PAV 2 sem saber o último conteúdo, que é Rio Grande do Sul. Atenção. Rio Grande do Sul, no caso da geografia, é o diferencial, né? Porque o PAV ele é aberto a todo o Brasil. A gente sabe que tem um limitador, a gente tem que vir a Pelotas fazer a prova. Então, o cara não vai ser lá do Amazonas, mas se ele quiser vir e tiver hora, ele pode vir. Aonde o pessoal que é federal aqui de Pelotas procura favorecer o nosso estudante, favorecer o nosso aluno, nas nossas escolas, naquilo que teoricamente tu tem que dominar muito bem, que é o teu espaço geográfico. Boa. Nós somos gaúchos, a gente é de Pelotas, então esse último conteúdo, né? A parte de biomas do nosso estado, a climatologia, a formação histórica, né? Toda a parte econômica do nosso estado, né, contemporâneo. Né? O PAV, diferente do Enem, tem uma coisa que é interessante, a Tariane falou muito bem disso, ele tem o hábito de cobrar as efemérides, né? O Enem não faz isso, né? Mas o PAV cobra eventos marcantes, que aconteceram ou nesse último ano, ou em anos anteriores. Então, observa o impacto das mudanças climáticas e como o nosso estado foi afetado em função disso. Boa. Então, entender, pessoal, a questão da hidrografia, o que nos torna diferente. Então, é um PAV que é bastante amplo, né? Porque o primeiro é física. O segundo vai ter a parte política ali, da Guerra Fria,
na globalização, aí uma parte mais econômica e uma parte super genérica, super ampla do nosso Estado. Então, de novo, tá? Tem que vir muito bem preparado. Sensacional. PAV 2 para filosofia, Matheus. Qual o destaque que eu coloco na filosofia? Analisando a questão das ciências humanas, por mais não tenha propriedade das questões históricas, né? Nossa colega está destacando bem. Eu acho que o conteúdo da modernidade cai bastante. Então, esse cenário da modernidade, dos autores, por que esses autores iluministas vão questionar esses regimes, do antigo regime, como forma autoritária de não ter o conhecimento adequado de participação. E aí já se levanta outra questão também que é importante, que se alinha a conteúdos da sociologia. O que é ser cidadão? Será que somente está vinculado à questão do dever? Eu devo atender somente à questão de súdito, ou o indivíduo tem direitos de tentar transformar a realidade a partir de direitos civis, direitos políticos e a terceira classe de direitos sociais? Então, por isso que essa modernidade vai girar em torno do iluminismo também e contrapor esses regimes absolutistas que vão ter como base o início da modernidade. Isso está claro nas provas. Tem uma questão primeira do ano passado que envolve o iluminismo, né? O que é ser iluminista? Então, a questão dos direitos civis, a liberdade de expressão religiosa, de poder pensar de uma forma diferente, sem ser morto, sem ser aprisionado pelo príncipe, pelo rei. Então, isso tem que estar, esses conceitos têm que ser bem claros. O que é ser iluminista? O que os iluministas estão combatendo? Sim. Ou seja, os principais autores do Estado absolutista. Por que vai enaltecer o Estado absolutista? Porque tem o Hobbes, vem o Maquiavel por trás, defendendo algumas ordens sociais. Então, tudo isso está relacionado com essa contextualização. E boa parte das ciências humanas, do PAV 2, pelo que eu vi na área da filosofia, que estou acompanhando, essas são as regras do jogo, tá, a base é a última, é o iluminismo. E ele pega bastante os conceitos de autor. Passado uma questão, perguntou qual é a questão do Hobbes, qual é o pensamento para analisar os textos do Rousseau. São autores diferentes, de perspectivas diferentes. Então, o aluno tem que estar... como eu comentei, né? Sim. A ladaia resenha, nesse sentido, é ter intimidade com esses autores e não se amedrontar. Porque ele te dá elementos ali, visuais, inclusive, ele teve um salto qualitativo, tem elementos visuais, tem elementos históricos para te responder a questão. Mas tem que ter calma e tranquilidade para responder também. Atenção, hein? Atenção. Tem que ter calma e leitura, meus camaradas. Leitura de mundo. E para fechar a nossa máquina de conhecimento, o PAV 3. O que a gente vai ter? Já pode emendar, Mateuzinho. PAV 3 na filosofia. O que a galera vai encontrar nessa prova de PAV 3? Já o PAV 3 é um conhecimento mais enciclopédico. Ele vai fazer uma revisão de todo as etapas marcantes que ele teve no PAV 1, PAV 2 e PAV 3. Aceita como eu brinco, aceita que dói mesmo. Receba. É todo o conteúdo da filosofia. Receba. Então tem que se fazer todo, por isso que a filosofia, o PAV 3 é importante também, para o pessoal que está se preparando. E geralmente o PAV 3 o pessoal investe bastante, porque ele faz toda a recapitulação dos conteúdos anteriores. Sim. E o que mais tem peso na prova do PAV é o 3. Tem peso 1, PAV 2 e PAV 3. E por questão de curiosidade, a única etapa que o aluno não pode perder é o PAV 3. Atenção, ele hein? pode até perder as outras etapas, vai zerar, mas ele não pode perder a PAV 3. Para te ver como é importantíssima essa etapa. Junta todo o conhecimento filosófico de 1 e 2 para fazer uma grande revisão da filosofia. Exatamente. Então, o que vai vincular e contemplar? Os autores contemporâneos. Então, ele vai ser bem específico também. Por que entrou a filosofia? Sempre a filosofia contém, são 4 grandes períodos: antiga, medieval, moderna e contemporânea. Por que tem essa ruptura? Por que tem essa descrença com o projeto moderno? Ao mesmo tempo, se a gente tinha razão, a gente tinha ciência, e a gente colheu os frutos, deu bom ou deu ruim no século XX? Grandes guerras, bomba atômica. O que a gente está fazendo sobre os rumos da humanidade? É culpa de quem? Como é que se analisa o poder? É culpa do sistema? É culpa do Estado? É culpa da religião? É culpa da nossa humanidade que a gente está conduzindo de forma esgotando os recursos naturais? Então, olha, o século XX é um grande engajamento de tentar outra forma de entender a natureza de uma forma geral. Aí vem, se a modernidade quer direitos civis de participação,
Ou seja, isso não basta para ser cidadão, para ser digno de respeito. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que participar das decisões políticas também. Tenho que ter direito ao voto. Também, por mais que eu seja votar, se eu não tenho comida na mesa, não me interessa também que as pessoas vão também sofrer com a qualidade específica e planejamento familiar. Então tem que ter acesso aos direitos sociais. Aí vem a sociologia, a filosofia. O que são direitos sociais? Acesso à dignidade básica, saúde, a educação. Por isso que a gente tem que bater nessa tecla. Ensino de qualidade gratuita, de qualidade realmente. Então esses temas específicos vão estar retratados nas disciplinas de filosofia e sociologia no PAV, tá, Marquinhos? Atenção, hein? Fiquem ligados. Vamos pular direto pra história, fazendo esse gancho no PAV 3, pra gente fechar com chave de ouro aí o nosso programa do PAV pra história. Fantástico aí a tua fala, muito boa, porque realmente assim a história também vai pegar. É o mundo contemporâneo, né? Mas esse mundo contemporâneo é gestado lá no iluminismo, né? Nesse pensamento do que é o liberalismo, o que é as próprias doutrinas do século XIX, né? Que nos trazem para cá, para essas discussões de hoje, essa visão de mundo que a galera tem, essas polaridades, né? Que a gente tanto discute. E essa prova, ela vai trabalhar, então, um Brasil recente, né? Uma história geral com a Guerra Fria, que eu acho que é um tema interessante para esse ano, analisando os novos conflitos aí que estão acontecendo. Então, é uma prova que vai focar, por exemplo, no regime militar, né? Acho que é um assunto bem importante. A gente está com 60 anos da queda do Jango, né? Então, 64. Então, acho que são temas que podem aparecer aqui te fazendo pensar movimentos sociais, né? Qual é o peso que tem os movimentos sociais nesses direitos que vão sendo alcançados, né? E que direitos eles vão sendo mantidos? Né? São questões aí para a gente pensar. Ou são cíclicos, eles vão e vêm, né? Então, para a gente pensar isso, a Era Vargas, ela é, historicamente cobrada aí, né, ao longo do PAV toda a sua vida. Então, é importante relembrar. Por quê? Porque ali a gente tem direitos trabalhistas, sabe? Então, essa questão de trabalhar como Vargas vai gestar essa relação com os mundos do trabalho, né? É importante pensar porque hoje nós estamos vivendo um contexto justamente de retirada desses direitos. Então, eu acho que é um assunto que ele não se esgota. Ano passado ele apareceu e eu acho que são assuntos que são importantes que venham de novo. Eu acho que tem que estar aí. Por quê? Porque afeta a nossa vida prática, cotidiana, atual, direto. Então, que mundo é esse de trabalho que a gente está inserido hoje, né? E quais são as consequências disso? Né? Para não falar, né? Só de... Exatamente. Políticas, não falar só das guerras, mas e também como nós estamos reagindo a isso e vendo a isso. Então, no fim, a gente acaba, né, conversando também com a filosofia o tempo inteiro, com a sociologia o tempo inteiro. O próprio PAV com a é geografia. Uma política pública, né, Marcos? Exatamente, na prática. De aproximar a educação básica para diminuir as desigualdades sociais, né? Essa diferença abismal que às vezes tem entre ensino particular e público. Então, cada vez mais o PAV também ele vai ter essa necessidade para também ter acesso a essa ascensão social, essa conquista tão desejada que os alunos possam possibilitar isso. Isso ele vai, de forma de equidade, tentar diminuir essa distância e promover essas políticas públicas para acesso à universidade. Né? É uma política pública também. Vamos fechar com a geografia, Roverley. PAV 3 para geografia. Eu acho que da geografia o PAV 3 é o mais contextualizado, como a gente bateu na tecla o tempo inteiro. Assim. O PAV 3 vai pegar basicamente 4 grandes assuntos. Né? A parte de população, né? Então o assunto de população é o grande tema. Assim. Então as mudanças demográficas, né? O novo perfil de sociedade que nós temos, as pessoas vivendo mais, casando mais tarde, tendo menos filhos e os impactos disso, né? Os reflexos disso. Né? Então a parte de população. A parte urbana, muito cobrada, né? Uma parte que cai bastante, né? Nós estamos também vivendo mais em cidades, somos uma população hoje mais urbanizada, então o que tem de problema hoje nas grandes cidades, os tipos de grandes cidades, todos os processos que acontecem, então migrações urbanas, a parte de trabalho nas cidades, né? A parte de indústria, então principalmente não a questão histórica, assim, mas a questão, como a gente falou, né? De contextualizar, né? O novo perfil do trabalhador industrial, aquela comparação de Fordismo, Toyotismo, que não é só um nome que muda, né? Tem toda uma mudança estrutural no perfil de trabalhador, no tipo que tu quer hoje de profissional nesse século XXI. Então, é um assunto fantástico, né? E um assunto que eu acho
nevrálgico, eu acho que ele é relevante não só para o PAV, mas também para o Enem, que é a parte de energia, de combustíveis. Né? Nós vivemos hoje uma polêmica enorme que me assusta muito, assim, né? Que é o fim daqueles combustíveis que a gente historicamente dependeu, né? Que é o caso dos combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo, eles estão exaurindo. Né? O carvão vai durar um pouquinho mais, mas o planetinha Terra não vai aguentar. Né? Então tem que procurar, então, fontes alternativas. Né? Então, como a gente falou, são temas bem contemporâneos. A temática do PAV 3 na geografia, tá, é uma coisa bastante do mundo atual. Então aí, mais do que nunca, acho que mais do que em qualquer outro PAV, o aluno tem que ter informação, tem que ter a leitura, mas ele tem que ter bastante vivência, ele está ligado às notícias, ao que está acontecendo, né? Porque é o PAV que melhor flerta com as notícias do dia a dia. Assim. E sempre contextualizando, né? E flertando, como a gente falou, com a história, com a filosofia. São assuntos que se prestam muito a isso, né? A parte de população mesmo. São coisas do nosso dia a dia. Vivemos num mundo hoje completamente diferente. Eu gosto muito de falar com meus alunos que eu estou adorando ficar velho. Né? Eu gosto de ficar velho. Porque eu posso ver o mundo, né? 2 mundos diferentes. Se transformando. Isso, Marcinho. Eu vejo 2 mundos completamente diferentes. O mundo de quando eu nasci, não vou dizer muito a data específica, mas lá nos anos 80, assim, que era um mundo, gente, completamente diferente do mundo atual. Completamente. E hoje, 2024, 2025 chegando, gente completamente alterado. E é essa alteração que a geografia vai cobrar de ti no PAV 3. Essas, né, vamos colocar no plural, né, porque são muitas alterações, muitas modificações e alterações no mundo contemporâneo, né? No mundo contemporâneo. Que loucura, cara. Uma fofoca em off. Atenção, hein? O Roverlid está preocupado, que ele já está ficando veterano no curso. Atenção, porque hein? Depois do Adual deu os mais antigos. Claro. Eu também depois fiquei com essa preocupação essa semana também, que a gente está ficando vários anos de casa, né? O tempo passa. Quer dizer que a casa enobrece e claro, favorece também o pessoal da casa, isso é importante também, né? Estamos na luta aí há anos já nessa casa. Sensacional. Essa é a máquina do conhecimento para PAV 1, 2 e 3 na área das ciências humanas, geografia. Recebendo aqui a Taine da história, o Roverley da geografia, querido Matheus da filosofia. A gente encerra a nossa máquina do conhecimento aqui, assinando então o Teorema Colégio Gonzaga, claro, com o apoio da Fábrica Podcast. Até a próxima máquina do conhecimento com mais PAV 1, 2 e 3 em outras áreas do conhecimento. Tchau! Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na máquina do conhecimento. Videocast.